O Senhor colocou uma palavra no meu coração essa noite, que se nós olharmos na circunstância do mundo, a gente vê que é uma palavra tão pequena, mas ela está se perdendo. Tem pessoas que já não se preocupam mais numa palavra que nós deveríamos estar com escravado no nosso coração, que se chama honra. E o tema que o Senhor me deu nessa noite se chama o peso da honra. Hoje em dia a gente vê no mundo que pessoas não se preocupam mais com isso. De levar a honra, de levar adiante aquilo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, né? Eu lembro que quando eu era criança, o meu pai falava assim: filho, que você possa fazer qualquer coisa na sua vida, mas honre o meu nome. Honre o nome que eu te dei. Porque esse nome nós demorou muito a construir um nome para que não chegue qualquer um e desonre, né? E a gente vê muito isso por aí afora. Pessoas não estão se preocupando se está se expondo na internet, se está expondo o corpo, se está trazendo vergonha para sua parentela. E o Senhor falou comigo bem sério, falou assim: fale sobre honra. E Ele me deu um texto lá em Gênesis 37, no versículo 3, que fala de um homem que honrou ao Senhor em todos os detalhes, em todos os momentos. Gênesis 30, vamos ler junto, gente? Hoje é dia de ler Bíblia, amém? 1, 2, 3 e... Pai, essa é a tua palavra, Senhor Jesus, e nós já agradecemos por ela, Pai. Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor fala conosco, ó Pai, na tua palavra, entre linhas, Senhor Jesus, o Senhor vai revelando coisas, Senhor, para trazer para a tua igreja. Pai, que o pregador dessa noite desça, Pai, para que o Senhor cresça, Senhor. Usa-me, Senhor, nem que seja uma vez, Pai, para pelo menos uma pessoa aqui, Pai, saia daqui entendendo, Senhor Jesus, o que importante é essa palavra, Pai. Pai, a Ti entrega a minha vida, estou totalmente entregue a Ti, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. A gente vê aqui que José, ele era o filho mais novo, porém era o filho que tinha o coração do pai. E nós entendemos nessa palavra, nesse versículo, quando você lê ele completo, você vê que José tinha irmãos mais velhos. José tinha pessoas que ele supostamente deveria estar abaixo do direcionamento dos irmãos dele. Só que não tem uma pessoa melhor que conhece o nosso coração do que o teu pai. O nosso pai conhece o nosso coração. E ele sabia que José era um filho que estava sendo treinado para honrar a descendência do pai dele. Né? Se os irmãos dele não tiveram nesse lugar de ter uma túnica costurada à mão e entregar para ele como uma honra, é porque ele sabia que os filhos não honravam o pai. Eles faziam algo para o reino de Deus, para defender o reino de Deus, porém ele não fazia coisas para honrar o pai. E José todo o tempo estava ali honrando o pai dele, né? José não carregava apenas uma túnica. José carregava um destino. Todo destino carrega um peso. Porque honra não é emoção. Honra é responsabilidade. A responsabilidade que nós estamos falando nessa noite é aquilo que o teu líder, o teu pastor te direciona a fazer. Você pode honrar o seu pastor, honrar a sua igreja, honrar os seus pais, fazendo aquilo que foi te direcionado ou não. Mas aí você está desonrando os teus pais. E quando nós desonramos pessoas, é muito difícil nós reconquistarmos uma honra. Uma honra, quando ela cai por terra, para defender, ganhar aquela honra de volta, é difícil. E José, ele não se calava quando ele recebia uma ordem do pai, ou quando Deus dava um sonho para ele, ele ia e revelava às pessoas, não importa as circunstâncias que ele ia receber. E no reino de Deus é assim. Mas no reino de Deus, antes da exaltação, existe o tratamento. E esse tratamento não é fácil. Porque o tratamento, ele não vem só de coisas que vai te impulsionar para aquilo que você vai fazer.
O tratamento ele vem com pessoas próximas de você que quer te levar para baixo. Foi assim que aconteceu na vida de José. Os irmãos dele, quando ele levava uma visão de Deus para eles colocavam ele sempre para baixo. Olha aí o sonhador. E era um sonhador mesmo. Olha o sonhador que acha que nós vamos nos prostrar diante dele, que acha que nós vamos nos submeter a ele. Então, assim, é um tratamento duro, difícil. Só que o tratamento de José não parou por aí, né? Porque Deus nunca entrega grandes coisas para aqueles que não se tratam espiritualmente. Deus, toda vez que Ele vai te entregar algo na tua mão, primeiro Ele vai te tratar. Primeiro Ele vai te moldar para aquilo que Ele quer que você se alinhe, para Ele começar a te usar. E isso é duro, é difícil. Dói. Tem que ter sacrifício, tem que ter esforço para a gente começar a entender isso. Por isso que chama o peso da honra. O peso da honra nós sabemos que não é nós. Não é só a honra que eu estou passando para essas pessoas, mas sim aqueles que te ensinou com honra tudo aquilo que ele tinha para te ensinar. E é esse que é o peso que nós carregamos. Deus, ele tem um nome tão maravilhoso que nós carregamos esse peso. E nós devemos que honrar o Senhor. O Juninho falou aqui sobre dízimos e ofertas. E ele falou sobre honra. Honrar a Deus é honrar a Deus em tudo. Não é só nos momentos bons. E eu quero trazer alguns pontos para a gente refletir junto. Primeiro ponto. O peso da honra é ser diferente de uma geração corrompida. Gênesis 39, versículo 7 e versículo 9. Que fala assim, ó. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. E o convidou. Venha-se, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo o que tem deixado aos meus cuidados, ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José não estava ali só preocupado em honrar o esposo dela, Potifar. Ele estava mais preocupado de desonrar a Deus. José estava dentro do Egito, que era um lugar corrompido. Se você for ler a história e você for buscar alguns pesquisadores, eles falam que era um lugar de prostituição, era um lugar onde as pessoas de muita traição, onde as mulheres não respeitavam os maridos, aonde mulheres que chegavam desonravam os líderes daquele povo do Egito, né? E José estava ali dentro, se posicionando como uma pessoa que não era daquela laia, digamos assim. Era uma pessoa diferenciada, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele temia Deus. Ele tinha medo de desonrar a Deus. José está dentro do Egito. E o Egito representa sistema corrupto. Meu Deus. A mulher de Potifar não tentou apenas o corpo de José. Ela tentou destruir o propósito dele. Só que quando você entende seu propósito e entende que Deus que te colocou naquele lugar, é impossível você se corromper. Eu estava conversando com a minha esposa dentro do carro, que tem pessoas que tá na igreja, tá achando uma maravilha, ai que eu aceitei Jesus, que estou caminhando com Jesus. Acontece qualquer situação, ela desvia, tá no mundão, sambando. Eu falei assim, como pode, né, amor? As pessoas largarem esse Deus maravilhoso para viver esses momentos momentâneos, essa alegria falsa. E José, ele poderia muito bem, porque ele estava longe de tudo. Ele estava longe da família, ele estava longe de todas as áreas. De todas as pessoas, ele ia fazer uma coisa que aquela mulher ela já estava fazendo há muito tempo com outros homens, que era traindo seu esposo. Porque Satanás, ele sabe, se ele tocar na essência, atrasa o seu destino. Se o Satanás ele consegue tocar na sua essência como filho de Deus, ele vai atrasar o seu destino.
E José, mesmo sem entender, ele não estava disposto a negociar o seu destino. Ele estava aos pés do Senhor. José poderia pecar escondido. Ninguém da família iria descobrir e ninguém o veria. Mas a honra não depende da plateia. Quem vive para Deus no secreto não precisa de fiscalização humana. Quem vive para Deus, ele não precisa de fiscalização humana. Porque Deus, ele é maravilhoso. Se você está debaixo de uma liderança e você está buscando Deus no secreto, tudo que você está falando no secreto, não pense você que Deus não está falando com o anjo da igreja. Porque tem coisas que acontecem na minha vida no secreto, que às vezes eu estou conversando com o meu pastor e ele fala, isso aconteceu isso, não é? Eu falei, Entendeu? E eu fico maravilhado com isso, né? Porque José, ele poderia fazer, mas ele decidiu não. E ele não disse, eu não vou desonrar o meu líder, eu não vou desonrar o homem que me colocou de escravo a liderar a casa dele. Ele falou, como pecaria eu contra Deus? Em primeiro lugar, esse peso da honra é você saber quem você está levando essa honra. Para quem que você cultiva essa honra. Para quem que você direciona essa honra. Então isso é um peso. Nós cristãos que carregamos o nome do Senhor, carregamos o nome de Jesus, nós já honramos eles e carregamos um peso, que às vezes não é fácil de carregar, mas nós damos toda a honra para o Senhor. Por isso que nós suportamos, porque mesmo na nossa fraqueza ele fala, filho meu, vem aqui que eu te sustento. E é esse lugar que nós deveremos ficar, amém? Observe que ele não disse, não vou desonrar contra Potifar, contra a minha família, contra a minha reputação. Ele disse, contra Deus. Eu não vou desonrar Deus. Esse é o ponto-chave dessa mensagem. Se nós não temos esse caráter de não desonrar a Deus, nós não vamos errar. Por mais que nós sejamos falhos. Mas nós não vamos errar porque nós temos algo aqui dentro queimando. Fala, ei, sai daí. Eu não estou nesse negócio. Então você decidiu honrar Deus. Aleluia, Jesus. Porque quem entende a honra, entende que todo pecado, primeiro, fere o coração de Deus. E a gente tem que sair daqui com isso cravado no nosso coração. Toda vez que nós desonramos alguém, nós estamos desonrando a Deus em primeiro lugar. Mas eu estou perto de pessoas que não têm honra, que não carregam honra alguma. Mas não estamos falando de outros, nós estamos falando de nós. Nós estamos falando de você. Para quem que você está entregando a sua honra? O peso da honra é carregar princípios quando ninguém está olhando. Aleluia, Jesus. Carregar princípio onde ninguém está olhando é você e Deus, só quem está vendo é Ele. Mas cabe a nós decidirmos falar que não, eu não vou me render às coisas do inimigo. Aqui está o problema dessa geração. Querem unção, mas não querem santidade. Querem óleo, o azeite, mas não querem ser moldado. Querem governar, mas não querem morrer para não querem morrer para si mesmo. Essa é essa geração. Quer tudo, mas não quer entregar nada. Quem honra a Deus, ele entrega tudo todo o tempo. Todo o tempo. Não tem essa da gente chegar na igreja e querer mostrar para os nossos líderes santidade, mostrar que nós fazemos, que nós deixamos de fazer. Mas o Senhor, Ele está olhando para a gente e está falando, ei, filho meu, levanta daí, vai fazer o que você tem que fazer, comece a caminhar na minha presença, comece a fazer aquilo que eu te chamei para fazer, que eu, teu Deus, estou te vendo. Aleluia, Jesus. O segundo ponto, o peso da honra é continuar fiel quando Deus se cala. Nós somos daqueles que quando Deus se cala, a gente começa a murmurar, a gente começa a buscar mais a presença dEle. Porque quando Deus se cala, meu querido, às vezes não é porque Ele está se calando, não, é porque Ele está querendo ver o seu coração, as suas atitudes.
o seu relacionamento com Ele se está firme ou não. Porque nós não podemos ser dessa geração que se o pai não dá, a gente se revolta. Não, olha o que José fez aqui, ó, Gênesis 39, 19 ao 23. Fala assim, ó: quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou-lhe na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Concedeu-lhe a simpatia dos carcereiros. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Quando Deus está no negócio e você tem a certeza que Ele está no negócio, você não fica parado. A gente não consegue ficar parado. Às vezes a pessoa não entende. Eu estava até conversando com a irmã lá fora. As pessoas falam: mas você vai dirigir 1 hora para ir para Lagoinha Sarasota. É porque a gente entende, meus irmãos, aqueles que estão alinhados no Senhor, mesmo se o Senhor está em silêncio, nós não ficamos parados, porque aquele que fica parado, ele só vai começar a murmurar, ele vai começar a falar coisas que desagradam o coração do Senhor. Aleluia, Jesus! Nós temos que sair daqui com essa palavra queimando no nosso coração. Senhor, mesmo que o Senhor se cale, eu não vou parar. Eu não vou ficar no lugar parado esperando alguém vir me entregar uma palavra. Porque você abrindo a palavra de Deus, Ele vai estar falando com você e te direcionando para onde que você deve caminhar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. José faz o certo e vai para a prisão. Esse é um dos maiores conflitos da fé. Aleluia, Jesus. Mesmo você fazendo as coisas certas, às vezes parece que o mundo está contra você. Tudo está acontecendo ao seu redor, ao contrário daquilo que você desejava. Aquilo que você imaginaria, está tudo acontecendo ao contrário. Mas nós não devemos recuar. Nós devemos continuar em frente. Peraí, se me colocar na prisão, eu vou limpar a prisão, eu vou coordenar a prisão, eu vou fazer, porque o Senhor está comigo. Foi Ele que me colocou aqui dentro para tratar aquilo que eu preciso ser tratado. Aleluia, Jesus. Sofrer mesmo sendo fiel é difícil, mas é maravilhoso. Porque existem dores que confundem a alma. José deve ter pensado: eu obedeci, eu resisti, eu permaneci puro, por que eu estou nessa prisão? Por que eu devo estar aqui nesse lugar? Meus queridos, mas eu vou te falar uma coisa que o Senhor falou comigo na madrugada. Ele falou assim, ó: porque a prisão que não são castigo, a prisão que são tratamento do Senhor. Ele vai te levar em lugares que não vai ser tão confortável, que não vai ser tão lugar que você desejaria ficar. Mas Ele te coloca naquele lugar só para saber o que você vai fazer, qual que é a sua reação. Se você vai dar um passo ou se você vai desistir de tudo. Se você vai pedir socorro a quem você deve pedir, que é o Senhor, ou vai começar a tentar mover força própria. Eu vejo nessa palavra que ali Deus estava matando um menino. Mas estava apresentando para o Egito o governador do Egito. Tem área na nossa vida que o Senhor precisa matar, que é para a gente começar a crescer na presença de Deus, para a gente começar a entender que o Senhor colocou nós nesse lugar, em Sarasota, nos Estados Unidos, para nós governarmos nesse lugar. Eu não estou falando de governo, eu não estou falando de financeiro, eu estou falando do reino de Deus, que Ele te colocou nesse lugar para você reinar. Mas o que é que eu vou fazer nesse lugar, Anderson? Como é que eu vou governar essas pessoas? Fala da palavra de Deus. Porque você querendo ou não, você falando da palavra de Deus, nem que seja
um dia vai te procurar e vai falar: meu querido, muito obrigado por essa palavra. Mas nós devemos fazer que nem José. Sair do poço e ir para a prisão e começar a entender que é Deus que colocou a gente ali. O poço arrancou a inocência de José. A casa de Potifar trabalhou o caráter de José. A prisão trabalhou a resistência dele. A resistência emocional. Porque imagina, você na casa do teu pai era o filho querido. Mesmo tendo aquela encrenca lá com os irmãos. Mas ele era um filho querido. Ele tinha tudo que ele queria. Ele tinha cargos que os irmãos mais velhos não teria. Só que ele teve que mudar, teve que cuidar da resistência emocional dele. Do nada foi cair num poço, vendido como escravo, trabalhou na casa dos outros como escravo e depois foi para a prisão. Aleluia, Jesus. Porque homens que carregar o peso da honra no futuro, precisa ter estrutura espiritual. A gente cuida muito do templo, do corpo, a gente cuida muito do espiritual, mas tem pessoas que esquecem de cuidar do emocional. Porque para você fluir no espiritual, você precisa cuidar do emocional. Né? A gente teve um tempo no Moreá e ele explicou pra gente corpo, alma e espírito. E ele fazia uma dinâmica tão legal que aquilo ali ficou muito claro na nossa mente. Que ele falava que o corpo lutava com a alma e ficava nessa briga, e o espírito ali esperando: vem que eu tô esperando você, entra no espírito que eu quero começar a trabalhar nessa área. Então José, ele foi muito forte em Deus a cuidar do sentimento dele, que não é fácil a gente cuidar sozinho, muitos precisam de psicólogo, e é bom fazer isso, mas nós precisamos entender que para romper no espiritual, a gente precisa primeiro vencer a carne e a alma, para que nós possamos entrar no espírito fortalecido. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, eu vou correr, que é um pouco longo. O peso da honra é aprender a não tocar na glória de Deus. Aleluia, Jesus. A gente vê muito, glória a Deus, isso não acontece em Lagoinha, amém? Amém, igreja? A gente vê muitos lugares, pessoas que é usado por Deus, é uma maravilha, é uma bênção. No início, se você tem uns vídeos antigos de algumas pessoas, que eu não quero citar nome, porque não é o caso, a gente vê a sinceridade que essas pessoas entregavam a profecia ou falavam com alguém. Mas o tempo foi se passando e aquilo foi acontecendo e Deus foi dando mais graça para essa pessoa. A gente começa a ver as pessoas se indo para outro lugar, aonde começa a tocar na glória de Deus, aonde começa a tocar naquilo que é santo, que é sagrado, que é o lugar que nós devemos colocar Deus, honrar a Deus naquilo ali que Deus nos concedeu para a igreja, para a população. E José, ele foi muito cauteloso nisso. Gênesis 41, o 15 ao 16 fala assim, ó: e Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém conseguiu interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Olha a resposta de José. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó a resposta favorável. A gente vê que José, ele poderia tomar aquilo para ele falar assim: não, agora chegou minha hora de sair dessa prisão. Agora eu vou chegar, vou revelar esse sonho e ele vai ter que me tirar dali. Porque, querendo ou não, José estava na presença do homem mais poderoso do Egito. Será se nós, como cristãos, numa situação dessa, será se nós ia honrar a Deus? Será se nós ia falar assim: não, peraí, eu já fiz uma vez, eu vou fazer de novo. Já que Deus me usou uma vez, eu vou lá e vou fazer de novo. Então José entendeu que ele não pode, o peso da glória é você não tocar na glória de Deus. Amém, igreja? Esse era o momento perfeito para José se promover. Depois de anos preso, agora ele está diante do homem mais poderoso da terra. José
Mas José respondeu: isso não depende de mim. Deus dará a resposta. Ele já estava entregando a glória a Deus antes de acontecer a revelação do sonho. E isso quer dizer que José já estava chegando no nível de maturidade tão maravilhosa que ele já estava entendendo que se não fosse por Deus, ele já tinha morrido há muito tempo. Aleluia, Jesus. Porque homens imaturos usam o dom para aparecer. Mas homem maduro usa o dom para a glória de Deus. José entendeu, o dom não era dele, a capacidade não era dele, a revelação não era dele, era tudo de Deus. Aleluia, Jesus. Isso é dar honra para o Senhor. José, ele honrou o Senhor no poço. José honrou o Senhor naquela caminhada como escravo. José honrou o Senhor dentro da casa de Potifar. José honrou o Senhor dentro da prisão. E José estava honrando o Senhor no lugar mais rico do Egito. Olha que experiência maravilhosa para honrar Deus. Ele passou nos piores lugares para chegar num lugar onde ele poderia tocar na glória de Deus. E ele decidiu não. Deus que irá te revelar o teu sonho. Aleluia, Jesus. Porque a gente consegue enxergar isso no nosso dia a dia, que tem pessoas que às vezes conseguem suportar o processo, mas basta chegar uma exaltação, e aí é onde está o perigo. Você foi muito bom, é maravilhoso, você é demais, você vai te levar num lugar, essas palavras vão te levar num lugar que você começa a pensar, rapaz, não é que eu sou bom mesmo? Né? Isso significa que essa pessoa não está madura espiritual. Essa pessoa ainda não está no lugar de honrar a Deus. Essa pessoa está no lugar ainda de ser tratado, de ser moído por Deus ainda. E vou te falar uma coisa, irmão, o pastor falou de manhã, não tem lugar melhor que estar na presença de Deus. Mesmo que você está sendo moído, você está no melhor lugar, que é na presença de Deus. Teve uma palavra que ele falou de manhã que eu fiquei assim, rapaz, o pastor está meio maluco. Que até Satanás trabalha a teu favor. Aí eu falei, como assim? Ele explicando, ele falou assim, sim, porque quando Satanás te aperta, o único lugar que você tem para recorrer é o Senhor. Então ele trabalha a nosso favor. Mesmo que seja doloroso, mas ele trabalha a nosso favor. E nós vamos tomar tomar isso para a nossa vida e falar assim, não, Satanás, vai para lá, porque eu tenho um Deus maior, eu vou buscar ele, eu vou honrar o meu Deus. Que ele já é derrotado, ele já é destruído. Porém, ele está o tempo inteiro tentando tocar. Não venha me dizer que essa trajetória que José passou, Satanás não estava ali com os seus dedos podres. O tempo inteiro. Para tirar o destino de um povo, de uma população. Daquilo que Deus já tinha preparado para ele. O quarto ponto, o peso da honra é gerar acesso aos mistérios de Deus. Aleluia, Jesus. O peso da honra é gerar acesso aos mistérios de Deus. Gênesis 41, versículo 25 fala: o faraó teve ele fala para o faraó, né? O faraó teve um único sonho. Disse-lhe José: Deus revelou a faraó o que ele está para fazer. E José começou a interpretar. Quando você honra o Senhor, ele começa a te levar nos mistérios dele. Ele começa a te revelar aquilo que ele vai fazer futuramente. E José, ele estava provocando. Ele estava o tempo inteiro provocando o Senhor. Não, se eu estou aqui, foi o Senhor que colocou. Se eu estou passando por isso, foi o Senhor que colocou. E eu vou continuar provocando o Senhor, me movendo para a direita, me movendo para a esquerda, fazendo o que tem que ser feito, porque eu decidi provocar o Senhor ao meu favor. Aleluia, Jesus. E o Senhor revelou ao sonho a José. O Egito inteiro tinha magos, tinha todo tipo de feiticeiro, mas nenhum tinha resposta para Faraó. Porque existem portas, a inteligência humana não abre essa porta.
Só abre essa porta quem tem intimidade com o Senhor. A gente está falando do espiritual. A gente não está falando do carnal, porque você pode abrir qualquer porta, é lógico. Basta um pouco de nossa esforço, a gente pode chegar longe. Mas com o Senhor a gente vai chegar muito mais longe, porque Ele vai te preparar para algo maior e vai te mostrar coisas que você não viu, para que você ande na direção certa. José carregava algo que o Egito não possuía, a presença do Senhor. Você vê lá quando a gente leu antes que ele falava assim, mesmo na prisão o Senhor estava com ele. Ele teve graça de José. Então todo aquele que carrega a presença do Senhor, você consegue fazer coisas que nem o presidente consegue, que nem a maior autoridade dos Estados Unidos consegue, porque muitos não carregam a presença do Senhor. E nós que carregamos a presença do Senhor, andamos com medo, andamos cabisbaixo. Por quê? Por quê, Senhor? Se algo apertar na nossa vida, nós temos que buscar mais a Deus. Buscar a presença dEle todo o tempo, e Ele honrará você. Porque Deus ama aqueles que honram a Deus. E Ele honra os seus filhos. Ele honra aqueles que confiam nele. É quem carrega a presença, discerne ambientes, entende tempos, acessa mistérios, ouve Deus no silêncio. A revelação que Deus só libera para quem suporta o peso da separação. E esse é um dos lugares que mais dói, né? Quando você é separado para algo, você tem que ficar no secreto, e você tem que buscar a Deus no secreto. Às vezes é você e você mesmo. Nos casados ainda tem esposa que está ali dando suporte. Ou a esposa tem um esposo dando suporte. Mas quando você é separado, você tem que fazer sozinho. Fica imaginando você com José dentro daquele poço. Ele não tinha mais para onde olhar ao redor, ele só tinha que olhar para o lugar. Ele só tinha que olhar para o alvo. E toda vez que você olha para o alvo, o Senhor se move. Ele começa a operar na nossa vida. Então está na hora de, nas circunstâncias, nas dificuldades, a gente começar a olhar para o alto. Começar a olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu não me renderei a essa situação. Se o Ais passar do meu lado, fecha os olhos dele. Ah, mas se o Senhor quiser abrir os olhos dele, abra, mas libera documento. É essa a nossa oração. A gente não pode se esconder, ficar com medo. Se o Senhor agarrar nós, em nome de Jesus não, mas levar para o Brasil, Ele vai te honrar do mesmo jeito. Ele não trouxe vocês aqui como um ladrão fugitivo. Ele trouxe a gente aqui para louvar e engrandecer o nome dEle. E Ele vai honrar a Lagoinha Sarasota. Ele vai honrar. Eu vejo documentos sendo assinados. Eu vejo pessoas que andavam com medo, cheio de força, cheio de autoridade, para chegar em lugares e falar: para trás de mim, Satanás, aqui ninguém vai tocar, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia. O peso da honra produz autoridade. Gênesis 41, do 41 ao 43. Esse eu quero que a igreja leia comigo, por favor. 1, 2, 3 e... É esse lugar onde o Senhor quer colocar aqueles que honram Ele, aqueles que não baixam a cabeça para as coisas que vêm ao contrário daquilo que diz a palavra de Deus ao nosso respeito. Ei, Lagoinha, deixa eu falar um negócio para vocês. O Senhor já tem um anel novo, o Senhor já tem uma veste nova, tem uma carruagem, e pessoas vão andar na tua frente falando: ei, abre o caminho, que o povo está chegando aí para fazer a diferença. E Lagoinha Sarasota, oh, aleluia.
Esta honra produz autoridade. O Senhor, Ele anseia dar autoridade para o povo dele. Nós devemos que honrar ao Senhor para que nós viramos autoridade nessa terra. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em qualquer lugar que você for. Pessoas vão ver você chegando e vai falar assim, ó, vamos parar o palavrão, tira essa música aí, porque tá chegando alguém aí, ó, que tem uma autoridade diferente. Esse é você, esse sou eu, porque o Senhor ama, dá autoridade para aqueles que amam o Senhor, que é fiel a Ele, que não dobra o joelho para o inimigo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Faraó tirou o anel e colocou no dedo de José, irmão. Você está entendendo isso aqui? Todo lugar onde Faraó chegar e fazer assim com o anel dele, ó, ninguém poderia tocar. Ele pegou aquilo que era mais valoroso para ele, que era o selo dele, e colocou no dedo do cara que saiu da escravidão, irmão. Saiu da prisão, passou por coisa que eu acho que poucos de nós suportaria. Mas o Senhor honrou José em todos os detalhes. Em todos os detalhes. O Senhor preparou o anel, preparou vestes novas, preparou tudo. Colocou José no lugar mais alto do Egito, por causa de uma palavrinha que está perdendo tanta essência. Honra. Honra. A gente tem que começar a entender que nós vamos começar a trazer essa palavra de volta e vamos honrar aquilo que nós aprendemos através da palavra de Deus. Honra. Honra. Se você está na Lagoinha Sarasota, honra essa igreja. Se você considera o pastor Lucas Pini e a pastora Letícia como seus pastores, honre ele. Honre ele, porque o Senhor está vendo. Por mais que a ordem dada seja dura, seja difícil, continue honrando. Você acha que é fácil para nós pastores, às vezes, escutar uma ordem e ficar ali, ó, caramba, por que ele falou comigo assim? Não, ele fala assim, sim, Senhor, vamos para cima, porque eu não sei o que o Senhor te mostrou, mas eu também quero ver isso aí, e eu quero caminhar junto. Então eu estou aqui para honrar a tua vida, porque o Senhor se alegra disso. Aleluia, Jesus. José não chegou ao governo apenas porque sabia interpretar sonhos, não, irmão. Ele chegou porque venceu a tentação, venceu o abandono, venceu a injustiça, venceu o orgulho e venceu o silêncio de Deus. Ei, quem está pronto aqui para vencer o silêncio de Deus? Amém ou não amém? Quando Deus cala, Ele não está calando porque te odeia, não. É porque Ele está te tratando, Ele está te moldando. Não vou falar nada não, deixa Ele ali sofrendo um pouquinho, que é para Ele me buscar em honra. E toda vez que você honra o Senhor, Ele não perde tempo de se manifestar e falar, opa, chegou aqui no negócio, agora deixa comigo, eu vou cuidar, eu vou te tirar do poço, eu vou te tirar da mão daqueles que te compraram, eu vou te livrar daquela mulher que quer te prostituir, eu vou te tirar da prisão, eu vou te tirar de todas essas áreas, porque eu tenho um lugar para te colocar, eu te separei para ser governador nessa terra. Aleluia, Jesus. A autoridade espiritual nasce das guerras que você vence em secreto. A gente precisa ter esse hábito de no secreto, seja no seu trabalho, no seu carro, nas madrugadas, qualquer horário, buscar o Senhor, entregar as coisas a Ele. A gente tem que parar com esse negócio de querer fazer tudo na nossa força. Você pode até fazer por um certo período, mas quando é o Senhor que está fazendo, meus queridos, a vitória é certa, não tem como errar. José é uma pessoa que eu gosto de olhar para esse personagem da Bíblia aqui, a resiliência, né? A resistência que ele teve. Cara, você não vê esse cara dando, aliás, na época era um menino ainda, né? Você não vê ele dando um passo para trás. Você não vê ele dando um passo para trás, é o tempo inteiro para frente. É o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu falei, Jesus, me ensina a ser assim, Pai. O Egito viu apenas um governador, mas Deus viu o menino que saiu do poço, o escravo humilhado, o homem chorando sozinho, o processo esquecido. E eis
que muitos não entendem. Aleluia, Jesus. Ninguém suporta o peso da glória, da honra, sem passar pelo processo. A honra, meus queridos, ele está separado para aqueles que estão dispostos a passar pelo processo. Está disposto a negar a si mesmo e começar a caminhar com Cristo. Começar a caminhar em direção ao teu chamado. Ah, pastor, mas eu não sei o meu chamado ainda. Busca no Senhor, pede ajuda. Vai orar com quem tem mais experiência, que o Senhor vai revelar. Está na hora da gente começar a passar por esse processo. Porque Deus não te chamou para você estagnar nesse processo. Deus chamou você para romper nesse processo. E esse tempo, como Lagoinha Sarasota, está chegando o tempo que nós vamos ver pessoas rompendo. E nós já vimos dois, uma guerreira e um guerreiro que estava aqui, ó, ultrapassando esse processo e começando algo novo. José, ele estava o tempo inteiro buscando o novo do Senhor. Ele estava o tempo inteiro, não importa a circunstância. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, mas eu tenho... Você acha que eu não tenho que estar aqui? Mas eu entendi o meu processo. E através desse processo eu quero honrar aquele que tem toda a honra. Porque eu sei que um dia a minha hora vai chegar. A hora que o Senhor falar, Anderson, você está passando no processo, eu já te vi. Eu vou começar a te levar em lugares diferentes. Porque está na hora da gente começar a sair desse lugar. E eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eita Deus. Oh Pai, aqui está a tua igreja, Senhor Jesus. Querendo, ó Pai, sair desse processo. Aqueles que ainda não entraram, Senhor, que o Senhor comece a levar eles para esse processo, Pai. Pai, que o poço, Senhor Jesus, não seja um lugar onde você vai ficar preso. Que a prisão, ó Pai, não vai, ó Pai, te trazer tristeza. Pai, que pessoas entregando banquetes que não vêm do Senhor, ó Pai, que não vem encher nossos olhos, ó Pai. Pai, eu quero falar para a tua igreja, Senhor, que está disposto, Senhor, a passar por esse processo, Pai. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Fala com a tua igreja, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Fecha os seus olhos, vai falando com o Senhor. Vai buscando a Ele aí, ó, no secreto. Começa a falar para Ele no teu coração. O que Ele quer falar com você? O que Ele quer que você comece a se moldar? A área que Ele quer que você comece a se mover. Aonde Ele quer que você saia para que você entre no próximo processo. Aonde está você, filho meu? E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Tu você ama, eu vou confiar e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Tu você ama. Aí onde você está com seus olhos fechados, eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração. E eu quero fazer uma oração com vocês, mas uma oração sincera. Uma oração onde é a mais importante da sua vida. Repita assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e nunca mais tire de lá. Pai, eu que andei nos teus caminhos, arrependido hoje eu volto, para que o Senhor me leve ao propósito que o Senhor tem e me tire desse processo, mas me transforme para a glória e honra do teu nome. Ao Senhor eu honrarei
voltando, aceitando o Senhor. Aleluia. Você que está online, essa mensagem também é para você, não fique de fora. Se você está aceitando, voltando para o caminho do Senhor mais uma vez, escreva aí hashtag eu desci por Jesus, que nossos moderadores vão estar aí entrando em contato com vocês, amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado, Senhor Jesus, pela tua igreja, Pai. Pai, a partir de hoje, ó Pai, nós andamos, ó Pai, te honrando, ó Pai, com nossos lábios, com nosso coração, com a nossa mente, Senhor, que seja um tempo novo, ó Pai, aonde nós iremos entender, Pai, que o Senhor é que tira do poço, o Senhor que nos livra da mão daqueles que nos compram, Pai, que o Senhor nos tira do cativeiro, Pai, é o Senhor, ó Pai, que nos dá a autoridade, ó Pai, para resistir o pecado, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, honra aquele que te honra, Pai, e o Senhor está separando uma geração para aqui passar na sua região, Pai, aonde, ó Pai, o Senhor irá levantar como governador, como autoridade nessa cidade, Pai. Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Leve-nos em paz e nos dá uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. São do amor que vai mudar o mundo. Eu vou construir e